Hoje acontece o processo de preparação e lacre de 250 urnas da 8ª Zona Eleitoral, que serão utilizadas nas eleições de 2014. O repórter Senildo Melo vai mostrar esse processo. Acompanhe. É isso mesmo, Rogério. Nós estamos agora aqui no depósito de urnas do TRE, onde nesse momento acontece a preparação das urnas para o período eleitoral. Nós vamos conversar nesse momento com a Rosana Magalhães, que é a secretária de TI, que vai nos trazer mais informações, e também o juiz Robson Aleixo, ele que é da 8ª Zona Eleitoral. Vou conversar primeiro aqui com a Rosana. Rosana, esse momento, quais são assim as características principais que vocês estão procurando fazer para dar transparência ao processo eleitoral? Então, nós estamos agora numa cerimônia pública, onde poderiam estar presentes os partidos políticos, os candidatos, OAB, o Ministério Público está presente, e nesse momento nós estamos iniciando a preparação das urnas e, posteriormente, em seguida, elas são lacradas com os lacres assinados pelo juiz e o promotor, e essas urnas vão ficar assim até o dia da eleição. Essa preparação ela consiste em inserir nas urnas eletrônicas, que no momento não tem nenhum programa e nenhum dado, inserir através das mídias, das memórias que foram geradas no tribunal há uns dias atrás, e vão inserir dessas mídias que contêm os dados dos candidatos, as fotos, os nomes dos eleitores, as sessões eleitorais, para que as urnas funcionem no dia da eleição, além dos programas da eleição geral de 2014. Uma informação interessante, qual é a sequência de votação no dia da eleição? O eleitor vai votar para deputado estadual, federal, depois ele vai votar para senador, depois para governador e presidente. E quanto tempo demora para cada urna dessa ficar pronta, desde o lacre, desde a preparação? Em torno de 40 minutos para cada urna. Então, nós temos aqui 250 urnas para a 8ª Zona, então esse procedimento ele é feito com controle e então ele vai durar hoje, ele vai ficar aqui até umas 19 horas, 20 horas e depois amanhã tem a continuidade. São 2 dias de processo de preparação e lacre das urnas. Obrigado pelas suas informações. Vou conversar agora com o juiz Robson Aleixo, que é da 8ª Zona, que compreende também os municípios de Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Vila Campinas. Nós vamos conversar então com ele. No processo eleitoral, isso aqui é fundamental para que a gente possa ter uma eleição com transparência e com serenidade. É um dos passos importantes, né? É o momento em que as urnas, os dados são inseridos nas urnas, os dados dos candidatos, dos eleitores, e as urnas são lacradas. É uma cerimônia pública onde os partidos podem participar, as demais autoridades, e por isso mesmo, para que a transparência sempre esteja em primeiro plano, né? Com relação ao tempo hábil para ser expedida a segunda via do título de eleitor, que se encerra no próximo dia 25, né? Qual a orientação que a Justiça Eleitoral repassa aos eleitores? A orientação é que se dirijam o mais rápido possível ao cartório, porque o prazo termina amanhã e depois desse prazo não há mais possibilidade de emitir o título. Sempre lembrando que o eleitor, mesmo que ele não tenha o título, ele pode votar, desde que ele tenha um documento de identidade. Mas é importante que ele tenha o título, porque muitas vezes ele não vai saber o número da sessão, o local onde ele vota. Normalmente isso a gente não guarda, né, na memória, e o título é importante que traz esses dados. Muito obrigado então ao juiz da 8ª Zona Eleitoral presente nesse processo, como ele disse, processo público, que é a preparação e o lacre das urnas que serão utilizadas no dia 5 de outubro nas eleições 2014. Aqui do TRE, Senildo Melo para o Gazeta Alerta. Olha, em se tratando de organizar as eleições, se tem uma coisa que funciona no Brasil é a justiça eleitoral. Planejamento, organização, eficiência, agilidade. Já imaginou organizar uma eleição no país todo e no mesmo dia dar o resultado, contabilizar milhões de votos, sem praticamente nenhuma ocorrência de tentativa de fraude, de algo suspeito? É realmente um feito grandioso e a Justiça Eleitoral dá conta do recado, é exemplo no mundo todo, a Justiça Eleitoral brasileira nesse aspecto, né? É uma pena que, às vezes, a consciência do eleitor não é tão sólida quanto a Justiça Eleitoral, né? Quem dera fosse. E os candidatos não acompanham
esse grau de transparência, de respeito pela democracia. Eu digo alguns candidatos, não vou generalizar, né? Porque tem aqueles que compram voto, que corrompem o eleitor, né? Na tentativa de ter milhares de votos, de se eleger, aí vão passar por cima da lei. Quer dizer, podem até chegar a ser deputado, né? Senador, eventualmente até um governador, mas é uma questão delicada essa, porque corrompe a consciência e desrespeita a democracia, portanto, o eleitor é a maior segurança do processo eleitoral, né? O candidato que se elege comprando votos, ele legalmente pode ser uma autoridade, agora moralmente é um fracasso. Então o eleitor tem que estar consciente nessas eleições e cumprir o seu papel.